A música no grande salão não apenas desvaneceu, ela foi estrangulada em silêncio. 300 dos lobos mais poderosos na costa leste ficaram congelados, suas taças de champanhe a meio caminho de suas bocas. No centro da sala, o filho do Alfa, um menino selvagem de 4 anos chamado Léo, que havia aterrorizado 3 babás naquela semana, estava rosnando. Ele não estava rosnando para um intruso. Ele estava rosnando para a garota da limpeza, Tessa, a garota sem patente, sem lobo, e um uniforme manchado com molho. Todos esperavam que o Alfa executasse por olhar o menino nos olhos. Todos esperavam que o menino mordesse. Mas então Tessa fez o impensável. Ela jogou a cabeça para trás e riu, um som baixo e melódico que vibrou pelas tábuas do chão. E antes que o Alfa Declan pudesse gritar uma ordem, seu filho agressivo e incontrolável não atacou. Ele caiu de bruços e choramingou em submissão. E foi então que o Alfa percebeu que a garota da limpeza não era humana. Ela era algo muito, muito pior. A propriedade Blackwood era menos uma casa e mais uma fortaleza disfarçada de mansão. Ela ficava na beira dos penhascos irregulares de Oregon, com vista para um mar que era tão cinzento e implacável quanto os olhos do Alfa Declan Sterling. Declan tinha 32, um bilionário no mundo humano e um deus no sobrenatural. Ele administrava as indústrias Sterling de dia e a matilha Blackwood de noite. Ele era um homem que tinha tudo, exceto uma companheira. Sua verdadeira companheira nunca havia aparecido, ou assim ele pensava. Para preencher o vazio, ele havia pegado uma companheira escolhida, uma mulher chamada Jessica Vane. Jessica era o tipo de mulher que parecia perfeita em fotos, mas se sentia fria ao toque. Ela era a filha de um biter de alta patente, obcecada com status, saltos de grife e garantindo que todos soubessem que ela era aluna em espera. Mas havia um problema que Jessica não conseguia resolver. O filho de Declan, Léo, tinha 4 anos, adotado por Declan, depois que seu irmão morreu em um ataque de lobo renegado. O menino era um sangue puro, transbordando com muito poder e zero controle. Ele era um terror. Ele mordia funcionários, quebrava heranças e se transformava em sua forma de filhote para rasgar os móveis. Jessica o odiava, embora ela fingisse adorá-lo quando as câmeras estavam filmando ou quando Declan estava observando. E então havia Tessa. Tessa Hart não existia. Não no papel e mal nas mentes dos membros da matilha. Ela tinha 23, com cabelo da cor de café torrado e olhos que eram um estranho, imutável avelã. Ela trabalhava nas cozinhas e na limpeza. Ela era uma ômega menos, uma loba tão fraca que ela nem conseguia se transformar. Ela não tinha cheiro, não tinha família e não tinha história. Ela simplesmente apareceu na fronteira da matilha 4 anos atrás, meio morta, sem memória de quem ela era. A matilha a permitiu ficar porque ela trabalhava duro e não custava nada. Eles a tratavam como mobília. Tessa, mova isso! O grito veio do chefe Gordon, um homem suado que cheirava a gordura e ansiedade. A gala começa em 20 minutos. Se aqueles travessas de prata não estiverem polidas, Jéssica terá a minha cabeça e eu terei a sua. Estou indo, chefe, Tessa disse, sua voz rouca. Ela pegou a pilha de bandejas pesadas. Suas mãos estavam vermelhas e ásperas dos produtos químicos de limpeza. Esta noite era a gala do solstício de inverno. Cada alfa dos 3 estados vizinhos estava vindo. Era um campo minado político. Declan precisava mostrar força. Ele precisava mostrar que sua matilha estava estável, apesar dos rumores de que seu filho adotivo estava se tornando selvagem. Tessa carregou as bandejas para o grande salão. Já estava enchendo com homens em smokings e mulheres em vestidos que custavam mais do que Tessa ganharia em uma vida. Ela manteve a cabeça baixa. Essa era a regra. Ômegas olham para o chão. Nunca faça contato visual com um lobo ranqueado. Ela estava colocando uma bandeja de bolinhos de caranguejo perto do estrado principal quando sentiu uma dor aguda no ombro.
Ela havia sido empurrada, com força. Olhe para onde você está indo, vira-lata! Uma voz estridente sibilou. Tessa tropeçou, mas se segurou, agarrando a borda da mesa. Ela olhou para cima através de seus cílios para ver Jessica Vane pairando sobre ela. Jessica estava usando um vestido vermelho sangue, diamantes pingando de suas orelhas. Eu peço desculpas, senhorita Jessica, Tessa murmurou, baixando o olhar imediatamente. É Luna Jessica, ela retrucou, embora o título ainda não fosse oficial. E você cheira a lixívia e pobreza. Saia da minha vista. Vá limpar o vinho derramado no corredor leste antes que o Alfa te veja. Sim, Luna. Tessa virou para sair, seu coração batendo um ritmo lento e constante. Ela não estava com medo. Essa era a coisa estranha sobre Tessa. Ela nunca sentiu medo. Apenas um tédio maçante e doloroso, como se ela estivesse assistindo a uma peça que ela tinha visto 1000 vezes antes. Enquanto ela recuava para as sombras dos pilares, as pesadas portas de carvalho se abriram com um estrondo. A sala ficou em silêncio. O Alpha Declan Sterling entrou. Ele tinha 1,93 m de pura dominância. Ele usava um smoking preto que esticava contra seus ombros. Sua presença atingiu a sala como uma onda física, forçando os lobos de menor patente a inclinar suas cabeças. Mas ele não estava olhando para a multidão. Ele estava olhando para seu lado. Segurando sua mão estava Leo. O menino parecia miserável em um terno em miniatura, sua gravata torta. Seus olhos estavam se movendo descontroladamente pela sala, suas pupilas dilatadas. Ele parecia um animal encurralado. Ele não deveria estar aqui. Alguém sussurrou perto de Tessa. O menino é instável. Declan está tentando provar um ponto. Outro sussurrou de volta. Provar que ele pode controlar o garoto. Tessa observava das sombras. Ela sentiu um estranho puxão em seu peito. Não em direção ao poderoso Alfa, mas em direção ao menino. Ela viu algo que os outros não viram. Leo não era selvagem. Ele estava superestimulado. O barulho, os cheiros, a agressão de 300 lobos. Estava esmagando-o. Jessica deslizou até Declan, entrelaçando seu braço no dele. Aí está você, querido. E... Leo. Ela disse o nome do menino como se fosse uma doença. Ela se abaixou para acariciar a cabeça de Leo. Oh, olhe para você, tentando ser um bom menininho. Leo estremeceu. Um rosnado baixo retumbou em seu pequeno peito. Leo, Declan avisou, sua voz profunda e vibrando com o comando alfa. Comporte-se. O menino tremeu, lutando contra o comando. A pressão na sala começou a aumentar. Tessa apertou seu pano de limpeza. Ela sabia, com um instinto que não conseguia explicar, que algo ruim estava para acontecer. A música começou novamente. Um quarteto de cordas tocando algo clássico. Convidados começaram a se misturar. Declan foi imediatamente cercado por outros alfas. Alpha Miller, do norte, Alpha Kincaid, do oeste. Eles estavam se exibindo, medindo uns aos outros. Jessica, entediada com a criança, empurrou Leo em direção a uma babá esperando no canto. Vá com a babá Sara, agora! Leo se afastou da mão da babá. Ele recuou, esbarrando em um garçom carregando uma bandeja de taças de champanhe. Estrondo, vidro estilhaçado, líquido âmbar espirrou por toda parte. A sala ofegou. Leo entrou em pânico. O som do vidro quebrando foi a gota d'água. Seus olhos piscaram dourado. Ele não apenas chorou, ele se transformou, bem ali no salão de baile. Ossos estalaram e se remodelaram em segundos. Onde um menino estava, um filhote de lobo de pelo cinza, agora rosnava. Mas este não era um cachorrinho fofo. Ele estava rosnando com os dentes à mostra, atacando qualquer um que se aproximasse. Tirem ele daqui! Jessica gritou, saltando para trás para proteger seu vestido. 2 guardas correram para a frente. O filhote avançou, cravando os dentes no antebraço de um guarda. O guarda uivou de dor e sacudiu o filhote.
Léo atingiu o chão, rastejando, suas garras arranhando a madeira cara. Basta! Declan rugiu. Ele deu um passo à frente, sua aura alfa se acendendo para esmagar o menino em submissão. Léo, submeta-se! Geralmente a voz de um alfa força qualquer lobo ao chão. Mas Léo estava histérico. Ele ignorou Declan. Ele rastejou pelas pernas dos convidados aterrorizados, atacando e rosnando, procurando uma fuga, procurando segurança. Ele estava correndo direto para o canto traseiro, direto para Tessa. A multidão se abriu como o mar vermelho, correndo para se afastar das mandíbulas estalando do filho do alfa. Tessa não se moveu. Ela ficou perto das cortinas de veludo, segurando um balde de água com sabão e um pano. Corra, garota! Um garçom gritou para ela. Ele vai te despedaçar! Tessa não correu. Ela colocou o balde no chão. Ela sentiu aquela estranha calma a invadir novamente. O mundo parecia desacelerar. Ela observou o borrão cinzento de pelo correndo em direção a ela. Léo derrapou até parar a 1,5 metros na frente dela. Ele estava ofegante, saliva escorrendo de suas mandíbulas. Seus olhos dourados estavam arregalados, cheios de pânico e raiva. Ele se agachou, preparando-se para atacar. A sala estava mortalmente silenciosa. O Alpha Declan havia congelado, com a mão levantada. Ele não podia usar sua voz alfa novamente sem o risco de esmagar a mente da garota humana. Ou assim ele pensava. Se ele comandasse o menino agora, o rebote poderia matar a frágil faxineira. Não se mexa, Declan disse, sua voz assustadoramente calma. Tessa, não se mexa. Jéssica estava ao fundo zombando. Deixe o pirralho mordê-la. Talvez então você veja que ele precisa ser colocado em uma instituição. Tessa ignorou a todos. Ela olhou diretamente para o filhote. Rosnou. Era um som desagradável, molhado e gutural. Ele deu um passo à frente, os dentes estalando a centímetros do joelho dela. E então Tessa fez isso. Ela não gritou. Ela não desmaiou. Ela inclinou a cabeça para o lado, olhou nos olhos selvagens do filhote e soltou uma risada. Não foi um risinho nervoso. Era uma risada rica, calorosa, gutural. Parecia mel derramando sobre cascalho. Era um som de pura diversão. Oh, pequeno, Tessa disse, sua voz suave, mas ecoando pelo salão silencioso. Você é tão barulhento para algo tão pequeno. A matilha inteira ofegou. Desrespeitar uma linhagem alfa era uma sentença de morte. Léo congelou. Suas orelhas se moveram. O rosnado parou, substituído por um bufo confuso. Tessa lentamente se ajoelhou. Ela não se curvou em submissão. Ela se ajoelhou para ficar no nível dos olhos com o lobo. Isso era suicídio. Você nunca se rebaixa a um animal agressivo. Você não está bravo, está? Tessa sussurrou, estendendo uma mão. Sua palma estava aberta, dedos relaxados. Você é apenas barulhento. O barulho machuca seus ouvidos, não machuca? O perfume queima seu nariz. Declan observou, atordoado. Ele nunca tinha visto alguém ler seu filho tão rapidamente. Ele começou a dar um passo à frente para afastá-la antes que seu filho lhe arrancasse a mão. Tessa, volte! Declan começou. Psiu, Tessa disse. Ela não gritou. Ela simplesmente disse. Mas a palavra cortou o ar como um chicote. Ela tinha acabado de calar o alfa. Declan parou morto. Seu lobo, a besta dentro dele que nunca recebia ordens de ninguém, de repente ficou imóvel. Porque ele acabou de obedecer uma faxineira. Tessa voltou sua atenção para o filhote. Venha aqui, Léo. O filhote choramingou. A agressão derreteu de sua postura. Ele deu um passo hesitante. Então outro. Ele esticou o pescoço e cheirou a mão de Tessa. Tessa sorriu. Ela não o acariciou como um cachorro. Ela passou a mão firmemente sobre a cabeça dele, descendo pela coluna, atingindo os pontos de pressão que acalmavam o sistema nervoso de um lobo. Pronto, ela arrulhou. Melhor. Para o choque de 300 espectadores,
O filhote selvagem soltou um longo suspiro e desabou de bruços. Ele rolou, expondo sua garganta para a garota da limpeza. Era o sinal máximo de submissão. Ele estava se rendendo a ela. Tessa riu novamente e coçou a barriga dele. Viu apenas um cachorrinho mal-humorado. O silêncio na sala era pesado, sufocante. Ninguém sabia o que fazer. Uma humana, uma ômega menos, acabara de domar o filhote mais selvagem da matilha em 30 segundos. Declan caminhou para a frente lentamente. A multidão se abriu para ele. Ele parou a 1 metro de Tessa. Ele olhou para ela, vendo-a pela primeira vez. Realmente a vendo. As mechas de cabelo soltas escapando do seu coque. A sujeira em seu avental. E aqueles olhos cor de avelã, que estavam atualmente olhando para ele sem uma gota do medo que ela deveria estar sentindo. Como você fez isso? Declan perguntou, sua voz rouca. Tessa se apressou para se levantar, percebendo que os holofotes estavam sobre ela. Ela limpou as mãos em seu avental, revertendo ao papel de serva submissa. Eu apenas tenho um jeito com animais, Alfa. Eu costumava trabalhar em um abrigo antes de vir para cá. Era uma mentira, uma suave. Aquilo não é um animal, Jessica retrucou, marchando, seus saltos estalando agressivamente no chão. Ela parecia furiosa que o drama havia acabado e que Declan estava olhando para a empregada. Aquele é o herdeiro Alfa e você acabou de tocá-lo com suas mãos sujas. Jessica levantou a mão para esbofetear Tessa. Você, pequena insolente. Jessica, não, Declan avisou. Mas Jessica já estava balançando. Tessa não estremeceu. Ela não bloqueou. Ela apenas ficou ali. Mas antes que o tapa pudesse atingir, um rosnado baixo e ameaçador encheu o ar. Não veio de Declan. Veio do chão. Léo, ainda em forma de lobo, havia saltado. Ele ficou entre Tessa e Jessica, seus pelos eriçados, dentes à mostra para Jessica. Ele estava protegendo a garota da limpeza. Tirem essa besta de perto de mim. Jessica guinchou, tropeçando para trás. Declan olhou para seu filho, defendendo a empregada contra sua companheira escolhida. Então ele olhou para Tessa. Ele respirou fundo, inalando o cheiro dela. Por 4 anos ela não tinha cheiro de nada. Mas esta noite, sob o estresse, seus bloqueadores de cheiro devem ter falhado. Apenas por um segundo, sob o cheiro de lixívia e cera de chão, Declan cheirou algo mais. Jasmim de inverno, ozônio e sangue. Era o cheiro da realeza. Os olhos de Declan se estreitaram. Quem é você? Ele exigiu, dando um passo mais perto dela, ignorando os gritos de Jessica. Quem é você realmente, Tessa? O coração de Tessa deu um pulo, mas ela abaixou a cabeça. Eu sou apenas a faxineira, senhor. Leve-a para o meu escritório, Declan comandou seu biter. Silas. O quê? Jessica guinchou. Declan! Ela nos humilhou! Demita-a! Leve-a para o meu escritório, Declan repetiu, sua voz não deixando espaço para discussão. E traga o menino. Ninguém mais entra. Silas, um homem corpulento com o rosto cicatrizado, deu um passo à frente. Por aqui, senhorita. Enquanto Tessa era escoltada para fora do salão de baile, Léo trotava feliz em seus calcanhares, parecendo um orgulhoso cão de guarda. Tessa manteve a cabeça baixa, mas por dentro, sua mente estava acelerada. Ele sentiu o cheiro. Ele sabe. Ela estava se escondendo há 4 anos, escondendo-se de um passado que estava encharcado de sangue. Ela era a única sobrevivente da matilha obsidiana real. A matilha que foi massacrada pelo Conselho Lycan por ser muito poderosa. Se Declan descobrisse quem ela era, ele não apenas a demitiria. Ele teria que entregá-la ao Conselho para execução. Ou assim ela pensava. A porta do escritório do Alpha Declan fechou-se com um clique, selando o barulho da gala. A sala era um santuário de mogno escuro, couro,
e o cheiro persistente de fumaça de charuto. Era um lugar onde guerras eram planejadas e impérios de negócios eram construídos. Tessa ficou no centro do tapete persa, apertando as mãos na frente de seu avental. Ela parecia pequena contra as imponentes estantes, mas o Alfa não estava olhando para os livros. Ele estava olhando para seu filho. Léo havia voltado à forma humana. Ele estava encolhido no sofá de couro, com o polegar na boca, profundamente adormecido. Sua outra mão estava segurando a bainha da saia de Tessa tão apertadamente, seus nós dos dedos estavam brancos. Ele se recusou a soltar, mesmo dormindo. Declan encostou-se à sua maciça escrivaninha de carvalho, cruzando os braços. O paletó do smoking havia sumido, suas mangas arregaçadas para revelar antebraços musculosos, cobertos por cicatrizes tênues. Ele observou Tessa por um longo tempo. O silêncio se estendeu até ser quase doloroso. Sente-se, Declan comandou. Tessa hesitou. Eu não deveria, Alfa. Estou de serviço. O chão está na ala leste. Os pisos podem esperar. Sente-se. Tessa sentou-se cautelosamente na beira da cadeira, tomando cuidado para não perturbar o aperto de Léo em sua saia. Você mentiu para mim, Declan disse. Não era uma pergunta. Não sei o que o senhor quer dizer, senhor. Declan se afastou da mesa e começou a rodeá-la, um predador à espreita da presa. Você disse a Matilha que era uma ômega menos. Uma loba sem lobo. Um erro genético. Ele parou atrás de sua cadeira, inclinando-se para que sua voz ressoasse bem perto de seu ouvido. Mas uma ômega menos não pode forçar um filhote de sangue alfa à submissão com uma risada. Uma ômega menos não cheira a ozônio quando ela está com medo. A respiração de Tessa engasgou. Ela forçou sua frequência cardíaca a permanecer estável. Ela havia treinado para isso. Não mostre medo. Medo é um cheiro. Eu sou apenas boa com crianças, senhor, ela sussurrou. Léo, ele é apenas solitário. Ele não precisava de um alfa. Ele precisava de uma mãe. Declan enrijeceu. A palavra mãe pairou no ar. Ele deu a volta para encará-la. Meu filho passou por 5 babás em 6 meses. 2 pediram demissão. 3 foram hospitalizadas com mordidas. Jessica não consegue chegar a 1,5 metro dele sem que ele se transforme. E ainda você... Ele gesticulou para o menino dormindo. Você é a primeira pessoa que ele tocou voluntariamente desde que meu irmão morreu. Declan pegou uma pasta de sua mesa e a jogou em seu colo. Era um arquivo de pessoal. Tessa Hart, idade 23, origem desconhecida. Fiz uma verificação de antecedentes sobre você no momento em que saiu daquele salão de baile. Declan disse. Está muito limpo, Tessa. Limpo demais. Sem certidão de nascimento. Sem registros da matilha. Você simplesmente apareceu há 4 anos. É quase como se você fosse um fantasma. Eu fugi de um lar abusivo. Tessa mentiu. Era a história padrão para renegados. Eu apaguei meu passado para ficar segura. Declan estudou o rosto dela, procurando por uma rachadura. Ele viu a tensão em sua mandíbula, a maneira como seus olhos permaneceram guardados. Ele não acreditou nela, mas ele também sabia que não podia demiti-la. Não com Léo agarrado a ela como uma tábua de salvação. Aqui está o acordo, Declan disse, sua voz caindo 1/8. Você não é mais uma faxineira. Com efeito imediato, você é a babá de Léo. Os olhos de Tessa se arregalaram. Não, Alfa, por favor, eu não posso. Jessica. Luna, Jessica, ela vai me matar. Jessica é minha noiva, não minha Alfa. Declan retrucou, sua irritação aparecendo. Ela não toma decisões de pessoal. Você se mudará para a suíte adjacente à de Léo. Você estará com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seu salário será triplicado. Você terá acesso às cozinhas reais e aos jardins privados. E se eu recusar? Declan inclinou-se para a frente, colocando as mãos nos braços de sua cadeira, prendendo-a. Seus olhos eram redemoinhos de prata derretida.
Se você recusar, eu vou investigar seu passado até descobrir exatamente de quem você está se escondendo. E se eu descobrir que você é uma espiã de uma matilha rival, eu mesma cuidarei disso. Era uma ameaça. Uma clara. Tessa olhou para o menino dormindo. Ela sentiu aquele estranho puxão em seu peito novamente. A deusa da lua pregava peças cruéis. Ela havia passado 4 anos sendo invisível e agora estava sendo empurrada para o centro da vida do Alfa. Mas olhando para as bochechas manchadas de lágrimas de Léo, ela sabia que não podia deixá-lo para Jéssica. Certo, Tessa disse suavemente. Eu farei. Bom, Declan disse endireitando-se. Mais uma coisa. Se meu filho tiver sequer um arranhão sob sua guarda, não haverá lugar na terra onde você poderá se esconder de mim. Entendido. Vá. Silas a levará aos seus novos aposentos. Tessa se levantou, pegando o menino de 4 anos adormecido em seus braços com força surpreendente. Enquanto ela caminhava para a porta, Declan chamou uma última vez. Tessa? Ela parou com a mão na maçaneta. Essa risada, Declan disse, sua voz pensativa. Eu já ouvi isso antes, há muito tempo. Tessa congelou. Ela não se virou. Eu tenho uma risada comum, Alfa. Ela escorregou pela porta. Declan ficou sozinho no escritório. Ele caminhou até a janela, olhando para os penhascos iluminados pela lua. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu para revelar um anel que não era para Jéssica. Era uma antiga herança de família, uma que ele deveria dar à sua verdadeira companheira. Aquela não era uma risada comum, ele sussurrou para o quarto vazio. Essa era a risada de uma rainha. Na manhã seguinte, a propriedade Blackwood estava fervilhando de fofocas. A história da empregada que sussurrava para lobos havia se espalhado como um incêndio. Quando Tessa entrou no solário do café da manhã, o silêncio era ensurdecedor. Ela não estava mais usando o uniforme cinzento e sem forma de uma faxineira. Ela estava usando uma blusa e calças azul marinho simples que Silas havia fornecido. Ela segurou a mão de Léo. O menino estava calmo, com o cabelo penteado, segurando um brinquedo de lobo de pelúcia. Jessica Vane estava sentada na cabeceira da mesa, bebendo uma mimosa. Ela olhou para cima e seus olhos se estreitaram em fendas de puro veneno. Bem, Jessica zombou, colocando seu copo com força suficiente para ameaçar o cristal. Se não é a ajuda, ouvi dizer que você conseguiu uma promoção. De esfregar privadas a cuidar de crianças. Bom dia, senhorita Jessica, Tessa disse calmamente. Ela levou Léo para sua cadeira. É Luna, Jessica, ela corrigiu asperamente. E não pense que isso muda alguma coisa. Você ainda está perdida. Declan só te manteve porque ele sente pena do menino. Léo recuou em sua cadeira. Tessa colocou uma mão em seu ombro e ele relaxou instantaneamente. Eu estou aqui para fazer um trabalho, Tessa disse, servindo um copo de suco de laranja para Léo. Meu foco é no bem-estar de Léo. É? Jessica sorriu, uma expressão fria e predatória. Você verá quanto tempo dura. Declan entrou um momento depois, lendo um relatório em seu tablet. Ele mal olhou para cima. Café? Preto. Um garçom correu para servi-lo. Declan sentou-se, sua presença dominando a mesa. Jéssica, os planejadores do casamento virão ao meio-dia. Lide com eles. Eu tenho reuniões com o conselho. Claro, querido, Jéssica ronronou, estendendo a mão para tocar seu braço. Ela olhou furiosamente para Tessa. E quanto a ela? Ela vai se juntar a nós para a corrida da matilha esta tarde. Você sabe que é tradição para a família Alfa. Léo precisa aprender a correr com a matilha, Declan disse. Tessa o trará. Mas ela não pode se transformar. Jéssica riu cruelmente. Ela terá que correr em 2 pernas como uma aleijada enquanto nós corremos como lobos. Será embaraçoso, Declan. Ela comparecerá, Declan disse, encerrando a conversa. A corrida da matilha era uma tradição sagrada. Ela acontecia na densa floresta que cercava a propriedade. Dezenas de lobos se transformavam e corriam juntos, fortalecendo o vínculo da matilha.
Tessa ficou na beira da clareira, observando os lobos se esticarem e se prepararem. Ela sentiu um desejo profundo e doloroso. Ela sentiu falta de sua loba. Ela não se transformava há 4 anos. Transformar-se seria revelar seu pelo branco, a marca da realeza. Ela havia suprimido sua loba tão profundamente que às vezes ela esquecia que era uma. Léo estava em sua forma de filhote, latindo e perseguindo borboletas perto da linha das árvores. Tessa o observava de perto. Apreciando a vista, Jéssica apareceu ao lado dela. Ela já estava despida, envolta em um roupão de seda, pronta para se transformar. A floresta é linda, Tessa disse neutralmente. Você sabe, Jéssica sussurrou, inclinando-se. Acidentes acontecem na floresta. Raízes fazem as pessoas tropeçarem. Penhascos são escorregadios. Se você fosse inteligente, pegaria seu salário e iria embora esta noite. Isso é uma ameaça? Tessa perguntou, virando-se para olhar para ela. É uma promessa. Jéssica deixou cair seu roupão. Ela se transformou em meio ao passo. Sua loba era uma loba beta esguia, marrom avermelhada. Bonita, mas não poderosa. Ela soltou um uivo e partiu para a floresta. O resto da matilha seguiu. Léo latiu e tentou seguir, mas Tessa la assobiou. Léo, fique perto. O filhote hesitou, então trotava de volta para ela. Por 1 hora, eles caminharam pela trilha. Era pacífico, mas os instintos de Tessa estavam gritando. Os pelos em seus braços se eriçaram. Estalo! Um galho quebrou atrás deles. Tessa girou. Nada. Apenas o vento nos pinheiros. Ela agarrou a coleira de Léo. Vamos, estamos voltando. Eles apressaram o caminho. De repente, uma forma maciça irrompeu dos arbustos. Não era um lobo da matilha. Era um renegado. Um macho grande, com sarna, com olhos amarelos e mandíbulas espumando. Renegados não deveriam ser capazes de passar pelas alas perimetrais da propriedade a menos que alguém os deixasse entrar. Tessa soube instantaneamente. Jéssica, este foi o acidente. O renegado rosnou, olhos fixos em Léo. O filhote congelou, aterrorizado. Corra, Léo! Tessa gritou, empurrando o filhote para trás de uma árvore. O renegado avançou. Tessa não tinha uma arma. Ela não tinha sua transformação. Ela era uma mulher humana contra uma máquina de matar de 180 quilos. Mas Tessa Hart não era apenas uma babá. Enquanto o lobo estava no ar, Tessa caiu. Ela não se encolheu. Ela deslizou. Ela realizou um deslizamento de combate perfeito sob a barriga do lobo. Enquanto ela passava por baixo dele, ela estendeu a mão, agarrou o pelo solto em sua garganta e usou o próprio impulso do lobo para se girar. Ela bateu na terra e rolou para ficar de pé. O renegado aterrissou confuso, virando-se para atacá-la. Tessa não correu. Ela pegou um galho grosso e caído de carvalho. Ela o segurou não como um taco, mas como uma lança. Sua postura era ampla, enraizada. A postura de uma guerreira treinada na guarda obsidiana. Vamos, seu vira-lata feio, ela sibilou. O renegado atacou. Tessa desviou com velocidade cegante, balançando o galho. Crack! Ela conectou com o focinho do renegado, a parte mais sensível de um lobo. O renegado guinchou, tropeçando para trás. Antes que pudesse se recuperar, Tessa estava em cima dele. Ela pulou nas costas do lobo, envolvendo o braço em seu pescoço em um mata-leão. Era um movimento de jiu-jitsu, modificado para lutar contra metamorfos. Ela apertou, cortando a artéria carótida. O renegado se debateu, arranhando suas pernas. Tessa cerrou os dentes, ignorando a dor das garras rasgando seus jeans e pele. Durma! Ela rosnou. A luta do renegado diminuiu. Seus olhos reviraram. Ele desabou, inconsciente. Tessa rolou para o lado, ofegando por ar. Ela estava sangrando de sua coxa. Terra borrada em seu rosto. Tessa! Ela olhou para cima. Léo estava espiando de trás da árvore, olhos arregalados de admiração.
Eu estou bem, ela sibilou. Eu estou bem. De repente, os arbustos explodiram novamente. Desta vez, um lobo preto maciço, o Alpha Declan, irrompeu na clareira, seguido pelo lobo marrom de Jessica. Declan se transformou instantaneamente, nu e furioso. Ele viu o renegado inconsciente. Ele viu o sangue na perna de Tessa. Ele viu seu filho seguro atrás da árvore. Ele olhou para Tessa. Ela estava apoiada em sua lança improvisada, peito ofegante, seus olhos queimando com adrenalina. O que aconteceu? Declan rugiu, sua voz sacudindo as árvores. Um renegado, Tessa disse, apontando para a pilha de pelo. Ele tropeçou. Declan caminhou até o renegado. Ele examinou a besta inconsciente. Ele viu a contusão no focinho. Ele viu as marcas de estrangulamento. Ele se virou lentamente para olhar para Tessa. Nenhuma faxineira humana poderia derrubar um lobo renegado com um graveto. Jéssica voltou, envolvendo-se em seu roupão. Oh, meu Deus! Léo está bem? Eu te disse que ela era incompetente. Ela deixou um renegado se aproximar dele. Cale a boca, Jéssica, Declan disse, sua voz mortalmente silenciosa. Ele caminhou até Tessa. Ele se ajoelhou para inspecionar a perna dela. Você lutou contra ele, Declan disse olhando para ela. Você estrangulou um renegado. Tive sorte, Tessa mentiu, sua voz tremendo agora enquanto a adrenalina desaparecia. Declan se levantou. Ele olhou para a maneira como ela segurava o graveto. Ele olhou para sua postura. Era a postura da guarda real. Ele havia visto isso em livros de história. Ele agarrou o queixo dela, forçando-a a olhá-lo. Quem te ensinou a lutar assim? Tessa se afastou. Meu pai. Ele assistia muitos filmes de ação. Declan olhou fixamente para ela. Ele não acreditou em uma palavra sequer. Mas enquanto ele olhava para o sangue escorrendo pela perna dela, ele sentiu uma raiva que não conseguia explicar. Alguém havia deixado este renegado entrar. Alguém havia tentado machucá-la. E seu lobo queria queimar o mundo por isso. Silas, Declan latiu em seus comunicadores. Cercar a propriedade. Temos uma violação. E traga o médico da matilha para meus aposentos. Agora. Ele pegou Tessa nos braços, ignorando seus protestos. Eu consigo andar, ela insistiu. Hoje você não pode, Declan rosnou, segurando-a apertado contra seu peito. Enquanto ele a carregava de volta para a mansão, Jéssica ficou sozinha na clareira, olhando para o renegado inconsciente que ela havia pago para assustá-los. O plano dela havia saído pela culatra, espetacularmente, e pela primeira vez, Jéssica sentiu um lampejo de medo real, porque o jeito que Declan estava olhando para a empregada não era como um alfa olhava para uma serva, era como um alfa olhava para sua companheira. A médica da matilha, uma mulher idosa chamada Doutora Helen, trabalhava em silêncio. Tessa sentou-se na beira da mesa de exame na suíte médica particular de Declan. Seus jeans foram cortados para revelar o corte feio em sua coxa, e sua camisa foi abaixada para expor os arranhões em seu ombro. Declan ficou à porta, braços cruzados, observando cada ponto que a Dra. Helen fazia. Ele não havia saído da sala. Ele nem havia lavado o sangue do renegado de suas mãos. Seu olhar intenso estava fazendo o ar na sala parecer pesado e carregado. Você tem sorte, querida, a Dra. Helen murmurou, aplicando um antisséptico que ardia. Alguns centímetros para a esquerda, e aquela besta teria cortado sua artéria femoral. Você teria sangrado até a morte em 2 minutos. Tessa sibilou de dor, mas não gritou. Ela estava acostumada à dor. Parece pior do que é. Pare de minimizar isso, Declan rosnou da porta. Ele caminhou, sua sombra caindo sobre ela. Você enfrentou um renegado para salvar meu filho. Você quase morreu. Eu fiz o que tinha que fazer, Tessa disse, recusando-se a encontrar seus olhos. Doutora, Declan disse, sua voz caindo. Verifique as costas dela. Ela estremeceu quando se sentou. Tessa congelou. Minhas costas estão bem.
Verifique as costas dela, Declan comandou. A Dra. Helen levantou suavemente a parte de trás da camisa de Tessa. Tessa apertou os olhos. Ela sabia o que estava lá. Uma inspiração profunda veio da Dra. Helen. Pela deusa. Declan se aproximou. Ele olhou para a pele entre suas omoplatas. Não era lisa. Era um mapa de estradas de agonia. Havia uma cicatriz maciça e irregular, em forma de raio, que ia do ombro esquerdo até a parte inferior da coluna. Não era um corte normal. O tecido era prateado e brilhava ligeiramente sob a luz. Isso é uma queimadura de um chicote de nitrato de prata. Declan sussurrou, sua voz horrorizada. Esse é um dispositivo de tortura usado pelos interrogadores do Alto Conselho. Não tem sido usado há 50 anos. Ele estendeu a mão, seus dedos pairando sobre a cicatriz, mas sem tocá-la. Quem fez isso com você, Tessa? Tessa puxou a camisa para baixo, bruscamente, deslizando da mesa apesar da perna machucada. Um ex-namorado. Ele era criativo. Mentira, Declan retrucou. Ele agarrou o pulso dela. Não para machucá-la, mas para impedi-la de correr. Nenhum agressor doméstico tem acesso a armamento de nível de conselho. Essa cicatriz é uma marca de guerra. Ele a puxou para mais perto, o espaço entre eles desaparecendo. Ele podia sentir o cheiro do medo irradiando dela agora, o cheiro de ozônio aumentando. Você não é uma faxineira, Declan disse, sua voz rouca de intensidade. Você não é apenas uma babá. Você é uma soldada. Diga-me seu nome verdadeiro. O coração de Tessa batia forte contra suas costelas. Ela estava a centímetros do alfa mais poderoso da costa leste. Se ela lhe dissesse que era Aurélia, a princesa perdida da matilha obsidiana, ele seria obrigado por lei a entregá-la ao Alfa Kael, o chefe do conselho que havia massacrado sua família. Meu nome é Tessa, ela sussurrou, olhando diretamente para seus olhos prateados. E se você quer que eu fique e proteja seu filho, você vai parar de fazer perguntas. Foi um ultimato, um perigoso para dar a um alfa. Declan examinou o rosto dela. Ele viu o aço em sua espinha. Ele viu os segredos nadando em seus olhos cor de avelã. E ele viu a maneira como seu lobo estava arranhando seu peito, exigindo que ele a reivindicasse, a protegesse, a mantivesse. Certo, Declan disse, soltando seu pulso lentamente. Por enquanto, mas saiba disso, Tessa. Eu sempre descubro a verdade eventualmente, mais tarde naquela noite. A propriedade estava silenciosa. Tessa deitou-se na cama macia na suíte da babá. Léo estava dormindo no quarto ao lado, agarrando o lobo de brinquedo. Tessa se virou e revirou. Os analgésicos a deixaram sonolenta, mas sua mente estava alerta. Ela caiu em um sono agitado. Sequência de sonho. Fogo. Em todo lugar. O palácio obsidiano estava queimando. Seu pai, o rei Alfa, estava gritando. Corra, Aurélia! Pegue os túneis secretos! Não olhe para trás! Ela correu. Ela tinha 19. Ela podia ouvir os gritos de sua matilha morrendo atrás dela. E então um homem saiu da fumaça. Alfa Kael. Ele tinha um sorriso que não chegava aos olhos. Ele ergueu um chicote de prata. Não! Pai! Tessa se sentou na cama, ofegando, suor encharcando seus lençóis. Ela não estava sozinha. Declan estava sentado na poltrona no canto de seu quarto. Ele a estava observando no escuro. Tessa agarrou o edredom ao peito. Há quanto tempo você está aí? Léo teve um pesadelo. Declan disse baixinho. Vim verificar ele. Então você começou a gritar. Ele se levantou e caminhou para o lado de sua cama. O luar iluminou seu rosto. Ele parecia cansado. Você estava falando na língua antiga, Declan disse. Você gritou, Pater noli cedere. Pai, não ceda. Tessa permaneceu em silêncio, sua respiração instável. Declan sentou-se na beira da cama. Ele não a tocou. A língua antiga é ensinada apenas a linhagens de alto escalão. Realeza.
Ele se inclinou, sua voz um sussurro. Você está segura aqui, Tessa. Eu não me importo quem está te caçando. Nesta casa, sob minha proteção, nada te toca. Pela primeira vez em 4 anos, Tessa sentiu uma rachadura em sua armadura. Ela olhou para este homem arrogante, poderoso, aterrorizante, e sentiu um calor que não sentia desde que sua matilha morreu. Por que você se importa? Ela perguntou suavemente. Eu sou apenas a ajuda. Declan olhou para os lábios dela, depois de volta para seus olhos. Você sabe que não é. A tensão era palpável. Ele se inclinou mais perto. Tessa não se afastou. De repente, a porta abriu com um estrondo. Declan, você está aqui? Era Jessica. Ela estava na porta, usando uma camisola transparente, seu rosto contorcido de raiva. Ela olhou de Declan, sentado na cama para Tessa em seu pijama. Eu sabia, Jessica guinchou. Você está dormindo com a empregada. Declan levantou-se lentamente, seu rosto endurecendo em uma máscara de gelo. Saia, Jessica! Não, ela gritou. Eu sou sua futura esposa e você está aqui com esta ratazana de sarjeta. Estávamos discutindo Léo, Declan disse calmamente. Mas já que você está aqui... Silas encontrou os registros de transação para o renegado que atacou hoje. O dinheiro veio de uma conta offshore ligada à família Vane. O rosto de Jessica empalideceu. Isso é impossível. Alguém me incriminou. Discutiremos isso pela manhã, Declan disse, sua voz final. Saia, antes que eu te jogue para fora. Jessica virou nos calcanhares e fugiu. Mas antes de sair, ela lançou um olhar para Tessa. Um olhar de puro, não adulterado ódio. Jessica não havia terminado. Ela tinha uma carta restante para jogar. E ela iria jogá-la amanhã à noite. No dia seguinte, a atmosfera no salão Blackwood era sufocante. A equipe sussurrava nos cantos. A segurança foi duplicada. Mas a maior ameaça não era um renegado fora das paredes. Era o convidado chegando para o jantar. Alpha Cayley, do Conselho Lycan, o açougueiro do norte. Ele estava vindo para uma inspeção de rotina. Mas todos sabiam que ele estava realmente vindo para verificar a lealdade de Declan. Cayley era o lobo mais temido do mundo. Ele foi quem extinguiu a matilha obsidiana. Tessa sentiu-se mal quando ouviu a notícia. Ela tentou se esconder em seu quarto, alegando que sua perna doía. Mas Jessica, milagrosamente ainda na casa, apesar das evidências contra ela, interceptou a governanta. Não, Jessica ordenou. A babá trabalha esta noite. Estamos com falta de pessoal para o banquete. Ela servirá o vinho. Era uma armadilha. Jessica queria Tessa na sala com o alfa mais perigoso da Terra, esperando que ela estragasse tudo. Ela não sabia que estava entregando Tessa ao seu carrasco. A grande sala de jantar foi iluminada por 1000 velas. A mesa estava posta para 12. À cabeceira sentava-se o Alpha Kell. Ele era um homem mais velho, bonito de um jeito cruel, com cabelos como prata fiada e olhos que pareciam poços negros. Declan sentou-se à sua direita, tenso e alerta. Jessica sentou-se à sua esquerda, vestida de dourado, sorrindo encantadoramente. Tessa entrou na sala com os outros servidores. Ela manteve a cabeça baixa, o queixo enfiado no peito. Ela usava o uniforme formal de servidora, gola alta, luvas, máscara. Ela rezou para que a máscara fosse suficiente. Então Declan, Cayley retumbou, sua voz ecoando nas paredes. Ouço rumores de uma criança selvagem. O menino do seu irmão? Ele não é selvagem, Declan disse firmemente. Ele é espirituoso. Espirituoso, Kell riu. Ele cortou sua estaca, a faca rangendo na porcelana. Foi o que o rei obsidiano disse sobre sua filha, antes que eu queimasse seu palácio até o chão. A mão de Tessa tremeu enquanto ela servia água para um convidado. Uma gota derramou. Cuidado, Jessica retrucou alto. Honestamente, a ajuda hoje em dia. Cayley olhou para cima.
Seus olhos negros varreram os servidores. Ele parou em Tessa. Tessa congelou. Ela prendeu a respiração. Não olhe para ele. Não olhe para ele. Cale franziu a testa, cheirando o ar. Eu cheiro algo familiar. A mão de Declan apertou seu copo de vinho. Ele sentiu o perigo instantaneamente. Ele tentou distrair Cale. Nós preparamos o Vintage 1945 para você, Alpha Cale. Espere, Cale disse, levantando uma mão. Ele apontou um garfo para Tessa. Você, venha aqui. Tessa não se moveu. Garota, Jessica sibilou. O grande Alpha está falando com você. Mova-se. Tessa caminhou lentamente até a cabeceira da mesa. Cada passo parecia caminhar para a forca. Ela ficou ao lado de Cale. Sirva meu vinho, Cale comandou. Tessa levantou a pesada garrafa de cristal. Suas mãos estavam tremendo. Ela começou a despejar o líquido vermelho em sua taça. Enquanto ela servia, Cale de repente estendeu a mão e agarrou seu pulso. Seu aperto era como ferro. Olhe para mim, ele ordenou. Tessa manteve os olhos na mesa. Olhe para mim. Cale usou seu comando alfa. Tessa não conseguiu resistir. Sua cabeça se ergueu, seus olhos cor de avelã travados nos olhos negros dele. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Cale se arregalaram. Um sorriso lento e aterrorizante se espalhou por seu rosto. Aqueles olhos. Eu não vejo essa tonalidade de avelã desde que matei a rainha Helena. Ele se levantou, ainda segurando o pulso de Tessa, puxando-a para mais perto. Tire essa máscara. Deixe-a ir, Cale, Declan disse. Ele não gritou. Ele falou com uma calma silenciosa e mortal. Ele se levantou, derrubando sua cadeira para trás. Sente-se, garoto, Cale retrucou, sem desviar o olhar de Tessa. Acho que encontrei um fantasma. Ele estendeu a mão para a máscara de Tessa. Tessa entrou em pânico. O instinto assumiu o controle. Tessa. Ela não pensou, ela reagiu. Ela pisou no pé de Cale com sua bota pesada e torceu o pulso para fora do aperto dele. Sua cadelazinha mal educada, Jessica guinchou. Jessica viu sua oportunidade. Enquanto Tessa se afastava, Jessica esticou o pé. Tessa tropeçou. A garrafa de vinho tinto voou de suas mãos. Caiu em cima do Alpha Cale, encharcando seu terno branco no que parecia sangue. A mesa inteira ofegou. Cale olhou para seu terno arruinado. Então ele olhou para Tessa, que estava estirada no chão. Seu rosto ficou roxo de raiva. Você ousa? Cale rugiu. Seu corpo começou a tremer, o sinal de uma transformação forçada. Eu vou arrancar sua garganta bem aqui! Ele avançou pela mesa em direção a Tessa, mas ele nunca a alcançou. Um punho maciço conectou com a mandíbula de Cale. Crack! Cale voou para trás, chocando-se contra a parede. A sala explodiu em caos. Guardas sacaram armas. Convidados gritaram. De pé sobre Tessa estava Declan. Seus olhos brilhavam dourado puro, a cor de um rei alfa. Ele havia acabado de socar o chefe do conselho. Declan! Jessica gritou. O que você fez? Você nos condenou a todos. Declan! Declan a ignorou. Ele ficou entre Cale e Tessa, seus ombros ofegantes. Cale limpou o sangue de seu lábio. Ele se levantou lentamente, rindo. Então, é verdade. Você está abrigando a traidora, a princesa perdida. Cale olhou para Tessa, que estava tremendo no chão. Olá, Aurélia! Cale zombou. Eu senti sua falta no funeral. O segredo havia sido revelado. Declan não se afastou. Ele não a entregou. Ele se abaixou, puxou Tessa para seus pés e a empurrou para trás de suas costas. O nome dela não é Aurélia. Declan rosnou, sua voz vibrando os lustres. O nome dela é Tessa. Ela é minha companheira, e se você quiser tocá-la, você tem que me matar primeiro. A declaração pairou no ar. Companheira, ele a havia reivindicado. Publicamente, na frente do conselho. Cale ajeitou seu terno. A sala estava eriçada com armas.
Os guardas de Kaylee contra os guardas de Declan. Você cometeu um grave erro, Sterling, Cale disse suavemente. Você declarou guerra ao Conselho por um fantasma. Então que seja guerra, Declan disse. Kaylee sorriu. Que assim seja. Queime-os todos. Os guardas de Kaylee se transformaram. Corra! Declan gritou para Tessa. Pegue Léo e corra! A grande sala de jantar havia se transformado em um matadouro. Mesas foram derrubadas. Louça fina estilhaçada sob o peso de corpos em transformação. A guarda pessoal do Alpha Kerl, executores de elite conhecidos como as Presas Vermelhas, estavam dilacerando a equipe de segurança de Declan. Vá! Declan rugiu, jogando um lobo presa vermelha por uma janela. Ele estava sangrando de um corte em sua testa, seu smoking rasgado. Tessa, corra! Tessa recuou, seu coração batendo forte contra suas costelas. Ela se virou e correu em direção ao corredor dos empregados, indo para os andares superiores. Ela tinha que pegar Leo. Ela tinha que salvar o menino. Ela invadiu a suíte da babá. A sala estava escura. Leo! Ela gritou. Ele não está aqui. Tessa girou. Jessica estava parada perto da janela, segurando Léo pela nuca de sua camisa de pijama. Ela segurava uma faca de prata para bife na garganta do menino. Léo estava choramingando, olhos arregalados de terror. Você arruinou tudo! Jessica sibilou, seu rosto contorcido em uma máscara de insanidade. Eu ia ser Luna. Eu ia ser rainha. E você, sua vira-lata imunda. Você roubou tudo. Jessica, abaixe a faca, Tessa disse levantando as mãos. Sua voz estava firme, mas seu sangue estava fervendo. Ele é uma criança. Ele é um monstro, assim como você. Jessica gritou. Declan não lutará contra Cale se ele souber que seu precioso herdeiro está morto. Eu trocarei a vida do pirralho pela minha segurança. Kaylee vai me recompensar. Tessa deu um passo à frente. Se você machucá-lo, Jessica, não haverá lugar no inferno profundo o suficiente para te esconder. Fique para trás. Jessica pressionou a faca com mais força. Uma gota de sangue perlou no pescoço de Léo. Aquela gota de sangue mudou tudo. Tessa sentiu algo estalar dentro dela. Por 4 anos ela havia sido Tessa a faxineira. Tessa o fantasma. Tessa a vítima. Ela havia trancado sua loba, Aurélia, em uma gaiola profunda dentro de sua alma para mantê-las seguras. Mas agora, a segurança havia sumido. Ela não correu. Ela não implorou. Ela riu. Era a mesma risada do salão de baile. Baixa, sombria, aterrorizante. Jessica congelou. Por que você está rindo? Porque Tessa sussurrou, seus olhos começando a brilhar um branco ofuscante e iridescente. Você acha que está segurando um refém, mas você está realmente apenas segurando minha coleira. Tessa fechou os olhos. Saia, ela comandou sua loba. Queime tudo. Estrondo. Uma onda de choque de poder explodiu do corpo de Tessa, estilhaçando as janelas. Jessica foi jogada para trás, derrubando a faca. Léo se afastou rapidamente, mergulhando debaixo da cama. Onde Tessa estava, o ar cintilava com ozônio e geada. Ossos estalaram, se remodelaram e cresceram. Em segundos, a mulher humana havia sumido. Em seu lugar estava uma loba de mitos. Ela era maciça, facilmente tão grande quanto a forma alfa de Declan. Seu pelo era puro, branco ofuscante, como neve fresca no pico de uma montanha. Seus olhos eram galáxias giratórias de ouro e violeta. A loba branca, a marca das altas rainhas. Jessica recuou no chão, molhando-se. Não é possível. Eles estão extintos. A loba branca nem olhou para Jessica. Ela via a mulher como um inseto. Ela empurrou Léo para fora de debaixo da cama com o nariz. Léo olhou para a fera branca gigante. Ele não chorou. Ele se transformou em sua pequena forma de filhote cinza e latiu feliz,
pressionando contra sua perna maciça. A loba branca soltou um uivo ensurdecedor que sacudiu as fundações do salão Blackwood. Era um chamado à guerra. No andar de baixo, a batalha estava perdendo impulso. Declan estava encurralado. Cale, em sua monstruosa forma de líquen preto, tinha Declan preso contra a lareira. Morra, Sterling! Cale rosnou, levantando suas garras para o golpe mortal. De repente, o teto rachou. Gesso choveu. Um borrão branco esmagou as tábuas do chão do andar de cima, aterrissando diretamente em cima de Cale. Cale rugiu em choque enquanto era preso ao chão por uma besta que ele não via há 20 anos. A loba branca rosnou, suas mandíbulas apertando o ombro blindado de Kyle, esmagando o osso. Declan cambaleou para trás, olhando maravilhado. Tessa! A sala ficou em silêncio. A luta parou. Os guardas presa vermelha abaixaram suas armas. Eles sabiam o que uma loba branca significava. Significava a presença de uma realeza abençoada pela deusa. Atacar uma loba branca era amaldiçoar sua linhagem por toda a eternidade. Cale jogou Tessa para longe com um esforço maciço. Ele se apressou para se levantar, segurando seu ombro mutilado. Ele olhou para a loba branca e pela primeira vez o açougueiro do norte pareceu aterrorizado. Matem-na! Cale gritou para seus homens. Matem a bruxa! Os guardas hesitaram. Eu os comando! Cale rugiu. 3 guardas avançaram. Tessa não estremeceu. Ela ficou alta. Ao lado dela, Declan voltou para sua forma maciça de lobo preto. E entre eles, minúsculo, mas corajoso, estava Léo, rosnando com toda a sua força. A família estava unida. Declan pegou a esquerda. Tessa pegou a direita. Eles se moveram em sincronia perfeita. Uma dança da morte que eles nunca haviam praticado, mas conheciam por instinto. Declan rasgou os guardas, protegendo o flanco de Tessa, enquanto Tessa foi direto para Cale. Era velho e ele era lento. Ele tentou golpear Tessa com suas garras, mas ela era mais rápida. Ela desviou, tecendo através de suas defesas, e avançou para sua garganta. Ela não o matou. Ainda não. Ela o jogou no chão e colocou sua pata maciça em seu peito, prendendo-o. Ela se inclinou, seu focinho branco a centímetros de seu rosto. Ela rosnou, um som que se traduziu claramente nas mentes de todos na sala. Renda-se! Cale cuspiu sangue. Nunca. Tessa aplicou pressão. Seus olhos violetas perfuraram sua alma. Ela não estava apenas dominando seu corpo. Ela estava dominando seu comando alfa. Ela estava despojando-o de sua patente. Renda-se à sua rainha! Cale ofegou por ar. Ele olhou ao redor. Seus guardas foram derrotados. Declan estava de pé sobre ele. A matilha Blackwood inteira havia se reunido nas portas, observando. Eu me rendo, Cale sibilou. Tessa recuou. Ela levantou a cabeça e soltou um uivo de vitória. Um por um, os lobos na sala caíram de joelhos. Primeiro os lobos Blackwood, depois os Red Fangs derrotados. Finalmente, até mesmo os dignitários visitantes. Eles se curvaram. Não por medo, mas por reverência. O filhote do Alfa rosnou. O Alfa lutou. Mas foi a faxineira quem os fez curvar. 6 meses depois, a propriedade Blackwood havia mudado. A atmosfera escura e opressiva havia sumido, substituída por luz e riso. O jardim estava em plena floração para o casamento. Tessa estava no altar, usando um vestido branco que combinava com o pelo de sua loba. Ela não usava uma tiara. Ela usava uma simples coroa de jasmim de inverno. Declan estava esperando por ela. Ele parecia menos um senhor da guerra e mais como um homem em paz. Na primeira fila, Léo sentou-se usando um pequeno smoking, segurando uma cesta de pétalas de flores. Ele não era mais a criança selvagem. Ele era o príncipe da matilha, feliz e amado. Jessica Vane não estava lá. Ela havia sido banida para as terras neutras, despojada de sua patente e riqueza,
forçada a trabalhar como lavadeira em um restaurante à beira da estrada. Karma tinha um senso de humor, afinal. Cale estava em uma prisão de segurança máxima, administrada pelo novo conselho. Um conselho que Tessa agora liderava. Você, Declan Sterling, aceita esta mulher para ser sua companheira, sua rainha e sua igual? O eficiente perguntou. Declan olhou para Tessa. Ele viu as cicatrizes em suas costas, cobertas por renda. Ele viu o fogo em seus olhos. Ele viu a mulher que havia salvado seu filho e sua alma. Eu aceito, Declan disse. E você, Aurélia? Tessa, aceita este homem. Tessa sorriu. Ela olhou para Declan, então para Léo, que estava acenando para ela. Eu aceito, ela disse. Declan a beijou e a multidão explodiu em aplausos. Enquanto eles caminhavam pelo corredor, Léo correu e pulou nos braços de Declan. Mamãe! Léo aplaudiu. Tessa congelou. Foi a primeira vez que ele a havia chamado assim. Ela riu. Aquela risada rica, calorosa, mel cascalho que havia começado tudo. Ela se inclinou e beijou a bochecha do menino. Sim, bebê. Ela sussurrou. Mamãe está em casa. Enquanto a família caminhava para o pôr do sol, a sombra do lobo Blackwood e da rainha branca se esticava longa pela grama, finalmente, perfeitamente entrelaçadas. E essa é a incrível história de Tessa, a faxineira que levou uma linhagem alfa inteira aos joelhos. Você pode acreditar que Jessica realmente tentou usar Léo como refém? Fale sobre karma instantâneo quando ela acabou esfregando pratos pelo resto da vida dela. Qual foi sua parte favorita? Foi quando Tessa riu do filhote selvagem no início? Ou quando ela caiu pelo teto como a lendária loba branca? Eu honestamente tive arrepios quando a sala inteira se curvou a ela. Se você gostou desta história de vingança, romance e identidades secretas, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e tocar no ícone do sino para que você nunca perca um novo drama. E me diga nos comentários, se você fosse Tessa, você teria perdoado Declan por não ter te notado antes?